E aí, as pessoas perguntam assim pra mim: por que salto alto? E eu respondo: porque eu quis. Eu achei que podia, testei e deu certo. Tá. Mais alguma coisa sobre o salto alto? É que no circo eu queria mesmo era ser assistente de mágico. Aquela mulher de colã de lantejola, meio arrastão e pluma na cabeça, que fica no palco sorrindo e aplaudindo. Mas eu nasci mesmo foi acróbata. E encontrei o meu jeito de me comunicar com o mundo, de expressar o que eu quero ser e o que eu não quero ser. E o que eu quero mesmo ser é normal.
foto do site. Ai, outra. Tira uma comigo. Obrigada. Mas por que não ser normal? Porque ser normal é bom. Aqui, por conta do projeto, eu tô com essa estrutura garantida, então isso me libera mesmo para passar todo o meu tempo estudando, pesquisando, treinando, assistindo outras coisas. Então tudo isso permite que esse processo seja feito com muito mais intensidade. Me coloquei para lembrar o que vivi. Me coloquei para contar o que chorei. Me coloquei para espantar todo o meu coração em preto e branco. Hoje quer se revelar. Eu arranjei um salto alto, o único par de salto alto do Vale do Capão inteiro. Que aqui não tem, tá todo mundo de chinelo e bota de trilha. Mas tinha, num lugar que era meu número, que foi super confortável e é o que é o do número até agora, pelo menos. Então encontrei esse sapato e aí já deu um outro curso de criação de número e já participei com o sapato. Então foi uma primeira imersão assim na pesquisa do salto. A gente começou a partir daí. Durante esse período, desde que eu cheguei no final de janeiro até agora, a gente tem se encontrado praticamente todos os dias da semana, de segunda a sexta, e fazendo ensaios que se dividem nos ensaios mais técnicos,
Os ensaios técnicos de acrobacia mais tradicional mesmo, alguns outros movimentos que eu tenho. E nos outros encontros, a gente trabalha exercícios que ela me dá de dança, aplicados a essa acrobacia. Maneiras de fazer o meu corpo encontrar células de movimento que vão ser a minha dança. O que dá pra fazer agora só com um sapato em um pé? O que dá pra fazer só com 2 sapatos no pé? O que dá pra fazer só sem sapato? O que dá pra fazer com um sapato na mão e um no pé? Né? E aí começar a levantar repertório de movimento, começar a trazer ferramentas para como é que cola isso, como é que junta, como é que usa isso no espaço, quando que para, quando que acelera, né? Mas tudo isso tem que ter um tempo. Arriba e cai. Essa. Como é que quebra uma técnica que foi treinada há muitos anos e repetida há muitos anos daquela mesma maneira? Né? Você tem que colocar muitos números de horas de voo para você conseguir desconstruir aquilo, porque senão se o seu corpo só aciona o play, ele faz do jeito que você sempre fez, né? Ele vai por aquela trilha conhecida. Ele não vai por esse outro caminho, de juntar com a dança, de entrar no desequilíbrio, de beber no sapato, de falar um texto enquanto salta, né? Isso é possível dentro de a gente ter ficado 5 vezes por semana se encontrando, ensaiando, fazer aula de canto, aula de música, aula de dança com outra professora. E isso tudo ir atravessando, né? A pesquisa, a técnica, o que já tem no corpo. Encontrando os espelhos assim das memórias dos treinadores da vida, como foi treinar, as metodologias, né, que nos levaram a chegar no caso da Carola, em cada acrobacia de solo e no meu caso em cada acrobacia aérea, por exemplo, né, e reidentificando os mestres, as técnicas, as maneiras como é que a gente foi criando esse repertório de movimento, criando essa linguagem, criando esse corpo e poder olhar tudo isso um espelho grande mesmo, né? Sempre no feriado, o circo tem cabaré. Então, desde o começo eu apresentei, mesmo quando eu não tinha o número, quando eu não tinha nada assim preparado, eu apresentava um improviso. Então, de lá pra cá, eu já apresentei várias vezes, isso foi ótimo pro processo também, essa oportunidade e essa possibilidade de apresentar. Acabou que eu tava num processo de criar um número também quando a Carola chegou aqui. Então a gente foi muito paralelo, assim, né? A gente foi muito parceira também nisso, assim. De olhar muito o trabalho da Carola e da Carola também olhar o meu. E da gente, cada cabaré que apresentou, cada feriado aqui no Circo do Capão todo esse semestre. Ela tá e eu tá, então eu fazer a música dela, eu filmar ela, eu olhar ela e ela fazer minha música, ela filmar. E aí a gente também compartilhando experiências, assim, tipo, tô vendo que isso funciona mais no meu número, tô vendo que isso funciona menos. E eu olhando o trabalho dela desde esse lugar da diretora, mas também muito com essa humildade de receber ela minha diretora, porque é isso, ter a parceria. As oficinas que eu dei aqui na Chapada, elas são uma das contrapartidas do meu projeto. Assim que eu terminei o processo de pesquisa e criação do número, eu montei essas oficinas. Eu acredito que para eu ter propriedade sobre um assunto, eu tenho que ter praticado, passado por ele por algum tempo. Então eu montei a oficina passando pela acrobacia clássica
Então a minha formação de ginasta, né? E depois no circo com as experiências que eu fui tendo com aproximação com a dança. Exercícios que eu mesma usei e ganhei como ferramenta durante esse processo. Aí passo pelas acrobacias que eu chamo de não clássicas, que são coisas que vêm da capoeira, de outros lugares que não a ginástica. E sempre passando com exercícios de criação, que a pessoa pode desenvolver a partir dela mesma, usando essas ferramentas, novos exercícios, e ela desenvolve um trabalho pessoal. Então eu escolhi 3 cidades diferentes. O Vale do Capão, onde o meu projeto foi desenvolvido. Piatã, que o Beto, que era do Circo do Capão, agora ele mora lá e dá aulas de balé. E Ibiquara, onde existe o Circo Redondo. Eu montei essas oficinas de maneira que elas pudessem ser adaptadas para cada lugar, porque eu sabia que em cada um dos lugares onde as oficinas fossem dadas, eu ia encontrar um público diferente, uma condição física do lugar mesmo diferente, então eu ia precisar fazer algumas adaptações. A primeira oficina que eu dei foi no Capão. Então foi para o grupo de adolescentes e professores do Circo do Capão. Foi bem interessante porque nesse grupo eu consegui dar o workshop do jeito que eu imaginei mesmo. Porque são pessoas que já experimentaram muita coisa, aula de dança, aula de teatro, aula de música. Então elas já passaram por várias experiências, então elas têm mais liberdade mesmo para experimentar as coisas propostas. E os professores são artistas profissionais, então também têm disposição para isso. A segunda oficina foi em Piatã, com o Beto. Crianças, então foram aulas também curtas, as aulas eram mais curtas e mais turmas. As crianças menores e até as adolescentes que nunca tinham experimentado acrobacia, por exemplo, e o grupo da terceira idade, elas experimentaram maneiras de se movimentar que elas nunca tinham experimentado. E entender que dessas maneiras diferentes de se movimentar, cada uma pode fazer a sua dança. Em Ibiquara, a oficina foi lá no Circo Redondo e foi aberta para adultos a partir de 15 anos, na verdade. Eram pessoas com alguma experiência com o corpo, mas experiências diferentes. Então é muito interessante de ver nas oficinas também que cada corpo traz uma história e que aí essa história se revela assim na movimentação daquele corpo. Então é isso, você vê que cada corpo que está ali conta a sua história de um jeito diferente. E aí vê essa resposta do outro, né? Para mim foi um jeito muito diferente de ensinar e entender que com os alunos, mesmo esses que não têm essa experiência do circo, né, tão específica e tal, é muito possível que tenha uma troca. E eles acabam mostrando muita coisa que eu não imaginaria, um jeito de fazer que eu não imaginaria. Cada corpo tem seu caminho.